uma barbárie. É realmente a gente vê o desmonte do Estado de Direito, porque também se perdeu esse princípio central, que é o da dignidade da pessoa humana, que parece que vale para alguns e não vale para outros. E aqui, como mulher, como mãe, eu falo que eu luto pela dignidade de todas as pessoas, independente de concordar com elas ou não. Eu não tô aqui querendo dizer que somente aqueles que concordam comigo são dotados de dignidade humana. Pelo contrário, todos são. E a gente tem que lutar por isso. E tem que colocar isso como algo, como eixo central, inclusive como parâmetro aqui nesse parlamento. Primeiro, a alegria do Brasil e da democracia diante da resposta contundente e séria dada pelo judiciário brasileiro a criminosos, bandidos inclusive que queriam violar o uso de tornozeleira eletrônica. A deputada que me antecedia falava que Bolsonaro poderia estar na Bahia comendo acarajé. Poderia mesmo, se não tivesse atentado contra a democracia. E aqui, senhor presidente, também não poderia deixar de fazer menção, nesse momento que me cabe também, diante do momento crítico que a gente está vivendo no nosso país. A gente está diante de diversas injustiças, de arbitrariedades, abusos, atropelos. Quantas e quantas vezes a gente vê aqui nessa Câmara dos Deputados pessoas aplaudindo os abusos, inclusive abusos de poder. Agora a gente teve a injusta, covarde perseguição política, que é travestida de justiça, de vingança, inclusive uma vingança travestida de justiça, a politização de questões que são jurídicas, a ideologia que entra, por exemplo, pelas portas do tribunal, expulsando a justiça pela janela. Então a gente vê, por exemplo, o maior líder político, que é o presidente Bolsonaro, sendo injustamente preso, por exemplo. Ele poderia muito bem estar comendo acarajé na Bahia, mas não, está preso injustamente. Então, senhor presidente, aqui fica também o meu repúdio. Aqui a gente está numa comissão, por exemplo, de direitos humanos. A gente poderia também estar discutindo violações de direitos humanos de tantos grupos. E, infelizmente, a gente não vê isso. A gente não vê, ou melhor, a gente vê a seletividade nessa defesa. A gente vê pessoas que dizem lutar pelos direitos humanos, mas invisibilizam a luta daqueles que realmente são injustiçados. Eu citei, por exemplo, o Nascituro, que é invisibilizado. Citei, por exemplo, a luta dos presos políticos, que também muitos sofreram ali, e há denúncias graves de violação de direitos humanos, que essa comissão deveria estar se deparando para não só discutir, mas para tomar providências cabíveis, porque faz parte da comissão. E com todo respeito, é incrível que muitas vezes a gente vê a comissão que se volta, às vezes, contra uma mãe, como a Júlia Zanato, a deputada que estava ali exercendo a sua maternidade com seu bebê de colo, e aí essa comissão se levanta contra uma deputada, contra uma mãe que está no exercício da sua função, e é aquilo. Tem muita gente que diz que é a favor, por exemplo, da maior inserção da mulher na política, mas não busca entender que a mulher tem que compatibilizar a sua vocação à maternidade também. Então a mulher, por exemplo, que é parlamentar como eu sou parlamentar, obviamente tenho que exercer o meu mandato, mas eu não posso escantear, secundarizar ou negligenciar a minha tarefa como mãe. Então, muitas vezes eu trarei, sim, meus filhos para cá, como a deputada Thalíria trouxe, outros deputados. Isso é normal, isso faz parte. Então, realmente, ver que essa comissão se voltou contra uma mulher, contra uma mãe, ainda que o contexto possa ter havido divergência, isso realmente me traz tristeza. E da mesma forma, senhor presidente, com todo respeito, ele fala isso, me preocupa a gente também não se voltar com a mesma veemência contra violações de direitos humanos que ocorrem com presos políticos, com senhorinhas com Bíblia nas mãos, com pessoas que talvez não tenham acesso a serviço, por exemplo, de saúde de forma necessária. Um general de quase 80 anos, salvo engano, né? Salvo engano, ele tem quase 80 anos, que foi injustamente preso, de uma forma covarde também, o tratamento que é dado a ele, degradante. Então, quer dizer, a gente está numa comissão de direitos humanos, senhor presidente. E se a gente não puder falar sobre isso, eu não sei onde que a gente pode falar, sinceramente. Tudo bem que a gente está num projeto aqui que é meritório, direito, né, ou melhor, Dia Nacional do Acarajé, que vai ter o nosso voto favorável, mas eu não podia deixar de fazer essas minhas colocações, não só como parlamentar, como alguém que está observando esse cenário do Brasil e que não concorda com os arbítrios, com os abusos, com as injustiças, até porque eu acho que quem aplaude injustiça, quem é conivente com injustiça, já perdeu sua humanidade, sinceramente. E aí eu estou falando que não tem a ver só com uma pessoa específica, que tem a ver com um processo de injustiça. São vários processos de injustiça que a gente vê acontecer no nosso Brasil e que não podem ter em nós, de modo algum, nenhum tipo de apoio. Pelo contrário, eu acho que a gente deveria, até como falo como católica também que sou, uma cristã, como católica, que segue, né, por óbvio, os ensinamentos de nosso Senhor Jesus Cristo, que muito ensinou o que é justiça. Ele, sim, que mostrou o que é dignidade humana. Não foi a esquerda que ensinou o que é dignidade humana. Isso aí, na verdade, é o ensinamento de Jesus. Jesus elevou a dignidade humana de muitos que estavam realmente invisíveis.
E aí, ele sim elevou, mostrou o que é a dignidade humana. O princípio da dignidade humana, que é um princípio reitor nuclear do direito brasileiro, o sistema jurídico nosso. Está no artigo 1º, inciso 3º da nossa Constituição, que é um princípio basilar. Todos os demais direitos, tudo deveria ter ali como ponto central o princípio da dignidade da pessoa humana. Agora, por que essa dignidade humana ela é secundarizada, ela é esquecida por parte de alguns? Parece que alguns têm direito à dignidade humana, outros não. Parece que alguns são dotados de dignidade humana, outros são desumanos, são objetificados, coisificados, reificados. Quer dizer, presidente, é realmente algo muito triste que a gente vê no nosso Brasil. Um processo de desumanidade. Pessoas que apoiam o aborto, que apoiam as drogas, que apoiam, por exemplo, as injustiças, esses processos absurdos que a gente vê. Então, isso tudo é só o sintoma. É uma barbárie. É realmente a gente vê o desmonte do Estado de Direito. Porque também se perdeu esse princípio central, que é o da dignidade da pessoa humana, que parece que vale para alguns e não vale para outros. E aqui, como mulher, como mãe, eu falo que eu luto pela dignidade de todas as pessoas, independente de concordar com elas ou não. Eu não estou aqui querendo dizer que somente aqueles que concordam comigo são dotados de dignidade humana. Pelo contrário, todos são. E a gente tem que lutar por isso. E tem que colocar isso como algo, como eixo central, inclusive como parâmetro aqui nesse parlamento. Primeiro, a alegria do Brasil e da democracia diante da resposta contundente e séria dada pelo judiciário brasileiro a criminosos, bandidos, inclusive que queriam violar o uso de tornozeleira eletrônica. A deputada que me antecedia falava que Bolsonaro poderia estar na Bahia comendo acarajé. Poderia mesmo, se não tivesse atentado contra a democracia. Poderia mesmo, se não tivesse planejado matar o presidente Lula, o presidente Alckmin, o ministro Alexandre de Moraes. Poderia estar na Bahia, poderia estar em Belém, poderia estar onde está, mas estava cumprindo prisão domiciliar na casa dele, tentou com uma ferramenta e destruir a tornozeleira eletrônica, deu várias versões à justiça. Primeiro falou que foi uma topada. Ah, dei uma topada numa porta. Aí depois não foi mais a topada. É que ele teve curiosidade. Olha que menino sagaz, curioso. Queria saber, queria estudar eletrônicas naquele momento. Não convincente dessa afirmação, na própria PF diz que ouvia vozes, que escutava a voz. Como que o maior líder do país, segundo os deputados que estão obstruindo esta casa, pode estar nesse estado de dizer que ouve vozes de uma tornozeleira eletrônica, que está escutando vozes de um objeto que está ali para nos proteger dos crimes que eles cometeram? O Brasil está feliz, porque pela primeira vez na história nós estamos assistindo generais de 4 estrelas respondendo por seus crimes. A democracia é para todos, todos precisam respeitar a democracia. Aqueles e aquelas que não respeitar irão fazer jus ao nome deste partido, PL, que é o partido da papuda lotada. É Ramagem, é Bolsonaro, é Augusto Heleno, é Anderson Torres. Agora, o próximo é Eduardo Bolsonaro. Carla Zambelli, que fugiu, Ramagem, que fugiu feito uma ratazana. Nem as ratazanas fogem como Ramagem, porque se você vai enfrentar uma ratazana, ela te enfrenta de volta. Podem espernear, podem chorar, podem gritar, vão continuar a encher a papuda. A partir de agora, nós já sabemos que PL significa papuda lotada. Está lotada. E não por pessoas perseguidas, por criminosos que respondem por seus crimes numa investigação célere, séria, responsável, constitucional e democrática. Viva o povo brasileiro. Viva a democracia. Viva a Constituição. Viva o Estado democrático de direito. Que os direitos humanos não seja objeto de uso utilitário daqueles que se aproveitam da pauta para falar de direitos humanos quando convém. Obrigada, presidente. Questão de ordem, presidente. Obrigado, deputada. Pois não, quem pediu questão de ordem? Pois não. Questão de ordem, presidente. Pois questão não, de ordem. Terminado o espetáculo, questão de ordem. Pois não, baseado deputado. no artigo 73, inciso 12, que diz que nenhum deputado poderá referir-se de forma descortês ou injuriosa a membros do Poder Legislativo ou às autoridades constituídas deste e dos demais poderes da República, às instituições nacionais ou a chefe de Estado estrangeiro com o qual o Brasil mantém relações diplomáticas. Senhor presidente, eu gostaria de solicitar que certas palavras que foram injuriosas contra colegas parlamentares, aqui eu fiz um discurso, outros fizeram, sinceramente, eu nunca vou cercear, até porque defendo a liberdade de fala, de opinião, do que quiser, posso achar um impropério, posso achar um absurdo, eu nunca vou me insurgir contra as palavras de certos deputados. Até porque
eu entendo que aqui seja um ambiente de debate. Podemos discordar, podemos divergir no campo das ideias. Vossa Excelência nunca vai me ver, por exemplo, injuriando, atacando honra e decoro de quem quer que seja. Agora, também não acho justo e correto que façam o mesmo com deputados parlamentares que são colegas nossos. Chamaram simplesmente o PL de partido dos bandidos. Ou seja, disse que defende bandido. Presidente, defendendo, garanta como a se nós, palavra, como deputado, se, detalhe, como se só tivesse deputados bandidos no PL, como se tivesse simplesmente nós, deputados do PL, fôssemos, enfim, né, condescendentes com bandidos, como se nós defendêssemos bandidos, sendo que nunca foi assim, pelo contrário. Nós temos provas do contrário, de que eles é que defendem. Mas o fato é que também citaram o deputado Nicolas Ferreira. Então, quer dizer, senhor presidente, eu gostaria, senhor presidente, de solicitar que as palavras injuriosas, indecorosas, proferidas contra parlamentares, também aqui fazendo um desagravo público ao meu partido, acho sim que haja, e pode haver, sem dúvida nenhuma, momentos de inflamação, as pessoas se excedem mesmo no debate, isso faz parte do processo democrático, eu não quero cercear isso. Agora, também não acho correto que palavras indecorosas contra parlamentares sejam aqui, no caso, proferidas. Então, nesse sentido, com base no artigo 73, inciso 12, e com base no artigo 3º, inciso 7º do Código de Ética da nossa Câmara Federal, eu gostaria de solicitar que essas palavras fossem retiradas dos anais da Casa. Obrigado, presidente. Deputada, a senhora, durante o tempo que a senhora falou também, a senhora se referiu a uma ação desta Comissão de Direitos Humanos, que inclusive foi impetrada por mim, né, em relação à deputada de Florianópolis. Né? Então, eu aqui, no exercício da minha presidência, né, não iria de maneira nenhuma rebater a senhora, porque não tenho esse direito. Mas palavras injuriosas, às vezes elas são subjetivas. Eu considero, por exemplo, que algo dito da forma que a senhora disse também a minha pessoa, também considero que foram injuriosas. Embora, volto a dizer, esta é um entendimento subjetivo. A subjetividade talvez seja a coisa mais rica que a humanidade tem. E, portanto, a senhora tem o entendimento de que as palavras da deputada Érica Hilton foram injuriosas, mas eu gostaria de aproveitar, inclusive, a questão de ordem de Vossa Excelência e pedir que, quando a gente fosse falar, não para esse projeto, esse projeto já derramou, então não vou pedir aos oradores que se atenham ao texto, ao projeto. Até porque quem iniciou fora do texto foi Vossa Excelência, que saiu da matéria e foi falar contra a justiça, foi falar contra ações da Comissão de Direitos Humanos. Então, respondendo a questão da senhora, eu recolho a questão da senhora como algo que pode ser uma orientação para esta nossa comissão, que a partir dos próximos projetos nós tenhamos o entendimento de que a gente fique dentro da matéria que está sendo observada. Presidente. Questão de ordem para o deputado Eli Borges. Não, eu pedi pela ordem. Pela ordem. Presidente, eu queria pedir que Vossa Excelência tirasse dos anais desta comissão, dentre tanta baboseira que eu vi, e aí é baboseira e posso provar item por item, mas infelizmente a deputada Érica Hilton tem esse jeito. Ataca e foge. É assim todas as vezes, mas há uma expressão dela que eu não vou aceitar. E eu não tenho as manias que ela tem de sair processando todo mundo, não. Mas talvez o meu partido vai querer processar ela. Ela diz que no PL só tem bandido. Expressão dela, e eu quero pedir as notas taquigráficas, porque eu não sou bandido, nunca fui bandido, não vou ser bandido, e não tem ninguém do PL que foi preso por roubo. O senhor tem direito a elas. Então, eu quero essas notas, a não ser que ela venha aqui e se desculpe, porque só sabe processar, muitas vezes processa os outros, que é mania de processar, mas eu sou do PL, não sou bandido, e quando a expressão só diz que todos são bandidos, e eu quero as notas taquigráficas. Eu estou, deputado Hélio Lopes, Hélio Borges, só dialogando com Vossa Excelência, eu estou escutando lá do plenário, talvez seja essa uma recomendação a fazermos a partir da Comissão de Direitos Humanos ao deputado Hugo Mota, porque no dia de ontem e no dia de anteontem e antes de anteontem, eu escutei vários deputados se dirigir ao meu partido, o Partido dos Trabalhadores e das Trabalhadoras, como um partido de traficantes. Eu nunca fumei um cigarro na minha vida. Mas não foi falado aqui nessa comissão, senhor presidente. Então é o seguinte, não foi falado muito dessa comissão. Então é o seguinte, eu vou sugerir, a partir desta nossa comissão aqui, ao deputado Hugo Mota, que retire também as questões... Pô, é uma questão do senhor. Tá certo. Mas, senhor presidente, eu sou deputado do PL, também não aceito isso. Tira depois da minha fala, é só para dizer aos senhores e senhoras, que palavras muito mais inadequadas já foram feitas aqui e a gente vai engolindo.
Não, o senhor não fez, deputado? O senhor não fez. Então o senhor pode trazer as notas então, olha só, a deputada Érica Hilton falou, ela é senhora das palavras dela. E o senhor é o presidente, e eu estou me dirigindo regimentalmente ao presidente, ou ela retire de pauta a expressão que usou, quero as notas taquigráficas, vou levar para o partido, porque aprendi uma mania com a deputada, processar todo mundo. O senhor terá as notas. Então é isso que eu quero. Claro, o senhor terá as notas, é seu direito. Pela ordem também. Questão de ordem baseada na questão de ordem 688 de 2006. O presidente da comissão, na ausência do relator, deverá designar outro relator ou ele mesmo poderá funcionar como relator ou relator substituto. Se não houver nomeação de relatoria, a votação da matéria terá que ser adiada. Presidente, a gente tinha, de fato, retirada de pauta, a gente tinha feito até um acordo para poder votar esse projeto, que, em tese, não tem obstrução, não tem motivo para ninguém se insurgir contra, que é o da capital nacional do Acarajé. Mas, considerando os impropérios que nós ouvimos aqui, não tem como nós prosseguirmos com isso, e a gente gostaria de solicitar, na ausência da relatora, a retirada de pauta desse projeto. E aqui, senhor presidente, só nesse tempo que me resta, eu gostaria só de fazer um esclarecimento, inclusive me dirigindo a Vossa Excelência, que eu tenho respeito, por quem tenho respeito. Quando, na minha fala, podem pegar as notas taquigráficas, em nenhum momento eu ataquei pessoas, eu ataquei ações. Eu não ataquei a justiça, eu ataquei ações perpetradas, aí sim, combati ideias e, sem dúvida nenhuma, ações, causas, ideias. Então, nesse sentido, senhor presidente, eu acho que a gente tem que saber separar as coisas. Quando a gente fala, por exemplo, ataques pessoais, eu entendo que esse parlamento, até para reconhecer sua missão mais elevada, a gente tem que tomar cuidado com palavras realmente indecorosas, injuriosas, contra pessoas. Agora, não tem como não atacar ações, não atacar ideias, não atacar, sem dúvida, causas. Até porque o nosso combate, inclusive como católica eu falo isso, nosso combate não é a pessoas, é a ideias. Então, nesse sentido, senhor presidente, eu gostaria de agora solicitar, no caso, a retirada de pauta desse projeto, até porque não tem como a gente conseguir prosseguir considerando tudo aquilo que a gente ouviu e, sem dúvida, nós nos sentimos, sim, atingidos, atacados na nossa honra, até porque aqui não tem nenhum bandido. Aqui não tem ninguém que seja condescendente com bandidagem, com bandido. Então, nesse sentido, o ataque ao nosso partido realmente nos toca. Então, até para fazer esse desagravo público, e também gostaria de fazer solicitação com base na questão de ordem, né, e não ser possível, então, apreciar e votar, né, uma proposição sem a presença do relator. E, no caso, a relatora está ausente, então gostaria de fazer essa solicitação, por gentileza.